Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar para que o Senhor fale conosco. Amém? Pai, em nome de Jesus, sou grato ao Senhor por estarmos aqui reunidos no Teu santo nome. Pai, em nome do Senhor Jesus, abra os nossos olhos, nos dê um coração compreensivo, sábio, um coração que sabe contar os nossos dias na Tua presença. Espírito Santo, eu peço para que essa palavra venha como um marco na vida dos meus irmãos. Espírito Santo, eu peço para que a Tua presença cele esse momento em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Projeta por gentileza o Salmo 90, verso 12. Eu falei para os irmãos, domingo passado, que eu iria pregar uma série de palavras sobre esse tema. E falei que o episódio 1 foi domingo passado. Então, se você não viu o episódio 1, você tem que ver para você entender o episódio 2, que é hoje. A parte 2, que é hoje. E eu pensei que ia ser só 1 e 2, mas aí, meditando, o Senhor me levou a já elaborar o esboço para o próximo domingo, que é a parte 3. E aí eu vou concluir. Mas esse assunto é um assunto muito importante. E porque eu amo os irmãos, eu gostaria que você aprendesse com esse assunto. A palavra do Senhor diz no Salmo 90, verso 12. Na verdade é Moisés orando e falando para o Senhor o quê? Ensina-nos a contar os nossos dias. Para quê? Para que alcancemos um coração sábio. Veja, se você quer ter sabedoria, você tem que aprender a contar os dias. Se você quer ter sabedoria da parte de Deus, você tem que aprender a contar os dias. Mas pastor, o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu não estou entendendo. Como assim contar os dias? E eu expliquei para vocês domingo passado, vou dar um resumo aqui para os irmãos que não vieram, para você não ficar perdido. Eu expliquei para você domingo passado, que Deus não conta os seus dias de acordo com o seu relógio cronológico, ou com o calendário que você vive. Deus conta os seus dias a partir de um momento. Que momento é esse? Quando você nasce de novo. Mas, para você continuar tendo dias contados diante do Senhor, você precisa de algumas coisas. Entre elas, fazer a vontade do Senhor. Estar de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a sua palavra. Se assim não acontece, os dias não são contados. E nós vimos também domingo passado, 2 gerações. Creio que na sua célula compartilhou essa palavra. Você já está afiado. 2 gerações, a geração de Sete e a geração de Caim. A geração de Sete, nós vemos que Deus conta os dias deles. Mas a geração de Caim não há menção de contagem de dias. Porque para Deus eles estavam mortos. Quem que eles representam? Eles representam o povo que está no mundo. E o que eles valorizavam? Valorizavam coisas, fazer coisas. Então, você vê na geração de Caim, que eles inventaram a cidade. Não existia cidade, eles inventaram a cidade. Não existiam instrumentos musicais, eles inventaram os instrumentos musicais. Não existia a criação de gado, eles inventaram a criação de rebanhos, de gados. Domesticar o gado, o rebanho. Você percebe que eles fizeram grandes feitos no seu tempo. Foram reconhecidos, até biblicamente mostra que eles foram reconhecidos. Mas diante de Deus, não se contou a respeito deles. Diante de Deus, Deus não contou os seus dias. Por quê? Porque eles não fizeram algo que Deus estabeleceu. Primeiro, eles não geraram. Gerar é multiplicar. Gerar é ter fruto. Quantos aqui têm filhos? Você gerou. Filhos naturalmente dizendo. Mas o alvo nosso hoje não são filhos naturais. O alvo nosso hoje são filhos espirituais. Então você vê que Sete viveu tantos anos e gerou filhos e filhos. Depois viveu mais 800 e tantos anos. Então você percebe que Deus conta os dias deles. A outra linhagem não conta. Por quê? Porque Deus só conta aqueles que geram, aqueles que carregam uma mensagem, aqueles que caminham com Deus, invocam o Senhor e edificam uma arca. A arca eu contei para vocês, é a igreja. O corpo de Cristo é a arca que Noé edificou.
Lembram do culto passado? Então nós percebemos que o povo do mundo, Deus não conta, porque eles estão mortos para com Deus. Vocês, Deus conta. Mas, eu vou dar outro exemplo hoje, e esse é o meu objetivo aqui da palavra. Mesmo nós, cristãos, nossos dias não são todos contados diante de Deus por alguns motivos. E nós vamos aprender hoje. E meu objetivo aqui é que seus dias todos sejam vividos na presença de Deus e sejam contados perante Ele. Os dias que você viveu fora do propósito de Deus não são contados. Os dias que você viveu sem a direção de Deus também não são contados. E o maior exemplo disso, símbolo disso na palavra, está lá em 1 Reis, capítulo 6, verso 1 em diante. 1 Reis 6, verso 1 em diante. Olha o que diz o texto. 1 Reis 6, 1. No ano 480, depois que saíram os filhos de Israel do Egito. Lembra? Alguém lembra aqui quando que o povo saiu do Egito? Quando foi? O que aconteceu nesse dia? Alguém lembra? Páscoa. No dia da Páscoa começou a contar o dia deles. O que a Páscoa representa para você e para mim hoje? Um novo nascimento. No dia que você creu no Cordeiro de Deus, que derramou o sangue para pagar o preço dos seus pecados, diante do Senhor os seus dias começaram a ser contados. Uau! E aqui está dizendo para nós o seguinte, que desde que eles saíram do Egito, que foi na Páscoa, no dia da Páscoa, até aquele momento, quantos anos se passaram, irmãos? 480 anos. Olha só, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, que é o segundo mês, começou a edificar a casa do Senhor. Veja, 480 anos. Mas, vamos ver o que o apóstolo Paulo fala? Quantos anos foram? Abra Atos, capítulo 13, verso 18. Atos 13, 18. Vou precisar de um matemático aqui agora na aula. Atos 13, 18. Não tem como projetar? E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Quantos anos? Então guarda essa informação. 40. Ainda não. Continua. 19 agora. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Próximo. Vencido cerca de 450 anos, 40 mais 450, quanto que dá? Aleluia, os irmãos estão bem na matemática, glória a Deus. Depois disso, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Próximo. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, lhes separou Saul, de Quis, da tribo de Benjamim, isto pelo espaço de 40 anos, 490 mais 40, quanto que dá? Aleluia. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Próximo. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe também Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Quantos anos Davi reinou? Ele não menciona, mas foram 40 anos. Quanto que deu a conta então? 530 mais 40 dá 570. E nós lemos em Reis que a casa de Deus começou a ser edificada em qual ano do reinado de Salomão, que veio depois de Davi então? No 4º ano. 4º ano não tinha se cumprido então? 3 anos, 473. 573, desculpa. 573 menos 480 dão quantos anos? Os irmãos falam assim, pastor, eu já saí da escola. E os que vão na escola falam assim, pastor, eu vou para a escola, já fico cansado da matemática, e vem aqui para o culto, ainda tem que cansar mais.
Vamos lá, gente? Classe? 93 anos, aleluia. Glória a Deus. Preste atenção. Agora projeta lá, por gentileza. 93 anos estão... De um lado nós vemos 480 anos, mas do outro lado tem 573. A narrativa da Bíblia em Reis conta para nós 480 anos. Pode passar. A narrativa do apóstolo Paulo conta para nós 573. Quem está errado nessa história? Será que a Bíblia está errada? Será que Deus errou, gente? Será que o Senhor... Pode passar. Próximo. Será que a Bíblia está errada? A única explicação disso é a que eu vou te dar agora. Quantos anos estão faltando? Próximo. Se você ler Juízes, você vai ver que o povo de Israel deixou o Senhor. Nesses momentos aqui. Em cada momento desse, eles ficaram debaixo de escravidão. Somando todos esses anos, vão dar 93 anos exatamente. O tempo que eles desviaram, deixaram de seguir o Senhor, deixaram de invocar o Senhor, deixaram de ser uma mensagem para as nações, deixaram de edificar a casa de Deus. Eles tiveram seus anos debaixo da servidão, da escravidão, e os anos não foram contados diante do Senhor. A narrativa do apóstolo Paulo, então, é a narrativa histórica, contando os anos de forma cronológica, historicamente, fatos históricos. A narrativa de Reis é contando para nós apenas os anos que o Senhor conta da vida deles, do seu povo. Daqui então nós percebemos que Deus conta diferente do homem. Você conta a partir do seu nascimento. Deus não. Ele conta os dias que você vive na presença dEle. Pastor, e por que é importante? Porque a partir do momento que você sabe contar os seus dias, você tem um coração sábio. Um coração sábio. Sabe, tem coisas que você faz e não tem valor diante de Deus. Valor espiritual. Talvez tenha um valor hoje, mas há coisas que você faz que tem valor para a eternidade. Será lembrado na eternidade. E são essas coisas que Deus conta. Então, a palavra aqui para nós hoje é entender por que Deus não contou os dias ou os anos daquele povo. Porque do mesmo modo você pode aplicar na sua vida. Quando que Deus não vai contar os anos da sua vida? Quando você viver as mesmas coisas que eles viveram. E o que foram? Então, o primeiro caso, está lá em Juízes. Então, tá claro, né, irmãos? A Bíblia não errou. Você concorda comigo? Está faltando 93 anos. O apóstolo Paulo, ele não acrescentou 93 anos. Cronologicamente é aquilo lá mesmo. E Reis também conta para nós 480 anos, então faltando 93. Por quê? Porque diminuiu o tempo que o povo ficou debaixo do poder do inimigo. Esse tempo não foi contado diante de Deus. E a Bíblia nos conta lá em Juízes capítulo 3, verso 7. Juízes 3, 7. Abra sua Bíblia, vamos ler a Bíblia. Juízes 3, 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. A história sempre começa assim. Quando Deus para de contar, é quando o povo não responde. E você vai ver que a vida desse povo é uma montanha russa. Alguém já andou de montanha russa? Tem gente que ama até desmaia, né? Que anda e até desmaia. 3 vezes. Preste atenção. Isso é uma brincadeira aqui entre os jovens. Eu sou jovem. Mas aquele elevador lá eu não vou não. Vamos lá. Onde que eu parei agora? Na montanha russa, obrigado. Pensando no desmaio aqui. Fiquei impressionado. Montanha russa. Preste atenção. A vida do povo de Israel era igual a montanha russa. Eles iam bem, subiam, mas de repente caíram. E aqui nós vemos que eles entraram na promessa, eles estão em Canaã, aonde Deus os havia levado para herdar aquela terra. Josué havia morrido, o líder, a referência, havia se perdido, e o povo então começa o quê? A fazer o que é mal
perante o Senhor. E o que é mal? O que o Senhor está definindo aqui que é mal perante Ele? Se esqueceram do Senhor. Olha só, se esqueceram do Senhor. Esqueceram de invocar o Senhor. Esqueceram de buscar o Senhor. Esqueceram de meditar na palavra do Senhor. Se esqueceram do Senhor e renderam, olha que terrível, culto a Baalins ou a ídolos. Começaram a buscar outros deuses com D menor. Deuses que homens faz com suas próprias mãos. Ídolos. O que mais? Verso 8. Fica firme aí, gente. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã. Consegue ler lá aquele nome, gente? É um bom nome para você ler. Veja. Eles deixaram o Senhor, esqueceram do Senhor, começaram a ter ídolos no coração deles, e agora eles perderam a proteção de Deus. E eles foram entregues, preste atenção, eles foram entregues ao inimigo. Esse inimigo aqui vem dos povos, vem de pelo menos 2 povos, que eram inimigos de Israel. Deixa eu achar aqui. Vem dos amalequitas. E olha só que interessante. Esse povo representa uma casta de demônios. Representa uma maneira pela qual hoje você é resistido na sua fé. Nós vemos aqui que ídolos brotaram no coração deles. O que pode ser ídolo hoje no seu coração? Dinheiro. Dinheiro é um ídolo. Se você vive a sua vida em função do dinheiro, o seu ídolo é o dinheiro. Se você vive a sua vida em função de algo, aquilo é o seu ídolo. E o que eles fizeram então? Quando se esqueceram do Senhor, ídolos brotaram no coração deles. Se você percebe que, então você percebe que se você se esquece do Senhor, deixa o Senhor, ídolos começam a te tentar e a te resistir. E a Bíblia fala que eles ficaram debaixo da opressão desse povo por 8 anos. 8 anos. Então Deus levantou um homem chamado Otoniel. Fala Otoniel. É um bom nome para você pôr no seu filho. É bom mesmo. Otoniel significa leão. Otoniel, ele era da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Uau! Conhece alguém que é chamado assim, de leão da tribo de Judá? Senhor Jesus. Judá significa louvor. Se você louva o Senhor, você é da tribo de Judá. E leão da tribo de Judá aponta para Cristo. Deus então, a Bíblia diz que ele ungiu Otoniel para libertar o povo, ser o libertador do povo, que estava debaixo da opressão desse rei. A Bíblia fala que ele foi lá e venceu a batalha, libertou o povo. Quantos anos o povo estava debaixo da opressão desse inimigo? 8 anos. A Bíblia diz que depois disso, 40 anos de paz vieram. 40 anos é 8 vezes? Cadê o pessoal da matemática? Vezes 5. 8 anos debaixo de escravidão. Deus foi lá e redimiu o tempo deles, restaurou eles e deu 40 anos de paz. Se você hoje está aqui com ídolos no seu coração, eu preciso te dizer, o leão da tribo de Judá é o único que deve governar a sua vida. Ele tem toda a autoridade, ele merece o louvor do seu coração. Então, quando você louva o Senhor, ídolos vão embora. Quando você louva o Senhor, o dinheiro perde a força. Quando você louva o Senhor, relacionamentos que se tornaram ídolos no seu coração vão embora. Quando você louva o Senhor, você é liberto da opressão do seu inimigo. E mais, Deus redime o seu tempo. Redime o tempo da sua vida. E te dá anos de paz. Quantos anos? 40 anos de paz. 40 anos de paz. Próximo momento que você vê que Deus também não contou, está lá em Juízes, capítulo 3, verso 12 ao 30. Eu não vou ler,
Mas vou contar para você aqui a história. Mais uma vez, o povo se esqueceu do Senhor e fez o que era mal perante Ele. Uau! Você está vendo que os momentos na sua vida, que são como montanha-russa, Deus não conta. Os momentos que você vive em ciclos de queda, Deus também não conta. Os momentos que você não tem uma perseverança, Deus não conta. E eles não perseveraram em buscar o Senhor. Antes se esqueceram do Senhor, começaram a invocar outros deuses. E mais uma vez, então, Deus não vai contar. E a maneira deles serem disciplinados é Deus tirar a proteção sobre eles. Hoje existe uma proteção sobre você. Você não vê, mas o inimigo não pode te tocar. E Deus não tira a proteção de você, porque você está debaixo do sangue de Jesus. Mas nosso Pai ainda nos disciplina, sabia disso? Juízo não vem mais sobre a sua vida, porque o juízo foi todo aplicado na cruz do Calvário. Mas ainda há disciplina para nós. Então, se você precisa ser ajustado no seu caminhar, a disciplina vai vir. E muitas vezes a disciplina é exposição. A disciplina talvez é algum irmão que chega em você e te dá uma palavra e você fala, uau, é verdade, é isso. Eu corrijo meu coração aqui agora. Então, a maneira que Deus disciplina, lembre-se, você sempre vai amar mais o Senhor depois da disciplina. E aqui, você vê que, mais uma vez, o povo se esquece do Senhor. E ele é entregue nas mãos de Eglon. Eglon é um rei moabita. Moabe é uma casta, representa uma casta de demônios. Era inimigo do povo de Israel, do povo de Deus. Quem são os moabitas hoje? Moabitas é o povo profano, é o povo que perde aquilo que é sagrado diante de Deus. Esses são os moabitas, é um povo amaldiçoado, diz a palavra. Eles representam essa casta de demônios que vem para resistir à sua vida, para tirar valor daquilo que tem valor. Aprenda a dar valor naquilo que tem valor. Outro povo que estava junto eram os amonitas e os amalequitas. Normalmente esses três trabalhavam juntos. Essas três castas de demônio ou de inimigos trabalhavam juntos. E eles produziam medo, produziam intimidação. Mas a Bíblia fala que Deus levantou um homem chamado Eude. Fala comigo, Eude. E esse homem de Deus tomou uma lança, na verdade fez uma espada de 2 gumes afiada. Quando eu falo essa palavra, espada de 2 gumes afiada, te faz lembrar o quê? Do que, irmãos? Cadê os crentes? Aleluia. Vocês estão aqui hoje? Vocês estão pensando lá no Eude, lá? Né? Veja. Palavra. A espada representa a palavra. E a Bíblia fala que ele era canhoto, assim como eu sou canhoto. E ele foi, então, com esta espada, enfrentar o inimigo, Eglon. Ele mesmo, sozinho, só ele. A Bíblia diz que, ao chegar diante deste rei, ele pediu para conversar em secreto com o rei, que ele tinha algo para contar da parte de Deus. Chegando diante do rei, Eglon, ficando sozinho com esse rei, chegando diante dele, ele pegou a espada e enfiou na sua barriga. E a Bíblia diz que a espada afundou até a lança, até a parte de pegar o cabo, né, da faca. E afundou na barriga porque ele era gordo. Pastor, o que quer dizer isso? Primeira coisa, se você está debaixo de opressão do seu inimigo, use a espada, filho. Use a palavra. Leia a Bíblia. Se você não ler, você não vai poder usar. Afia a espada. O que é afiar? Meditar na palavra. Todas as vezes que pessoas estão debaixo de opressão, Deus levanta gente com a espada para libertar o povo. Hoje eu estou aqui com a espada para libertar você de toda a opressão do inimigo, em nome de Jesus. A Bíblia diz que ele pegou essa espada, afiou e foi para o campo de batalha, diante do rei. Do mesmo modo, como que você liberte toda a opressão na sua vida? De tudo aquilo que está te prendendo? Pega a espada, vá diante do seu inimigo e libera a espada até o cabo dela. Libera ela completamente. Você percebe que este povo, ele ficou trazendo opressão sobre o povo de Deus,
durante 18 anos. Quantos anos, irmãos? Hoje é um dia que eu preciso muito da sua matemática. 18 é 6, 6, 6. 6 mais 6 mais 6? 18. Meia. Qual que é o número do anticristo, da besta? 666. Então, eles estavam debaixo da opressão do maligno. E a única maneira de você sair debaixo da opressão do maligno nesses dias é por meio da palavra de Cristo. Essa é a única maneira. Deus então envia libertadores para redimir o seu povo. A Bíblia fala que depois que Eude fez isso, sabe quantos anos Deus deu de paz para o povo dele? 80 anos. 80 anos de paz, quase 4 vezes mais do que eles passaram debaixo das mãos do inimigo. 80 anos. Nós vemos que Deus redime mais uma vez o tempo e conta esse tempo diante dele. Eles perderam 18, mas receberam 80 anos de paz, por causa da remissão que Deus trouxe sobre eles. Terceiro exemplo que nós vemos é Juízes. Momento em que fala sobre Débora, a profetisa. Nós temos uma Débora aqui hoje. A Bíblia fala que o povo de Deus mais uma vez fez o quê? Esqueceu do Senhor. Fez o que era mal perante o Senhor. E a Bíblia diz que Deus então tirou a proteção sobre eles, eles foram entregues ao inimigo. Esse inimigo chamava Jabim, né? E qual que é a ação desse inimigo? Intimidar e controlar. Intimidar e controlar o povo de Deus. Sabe, o Senhor Jesus disse: aquele que o Filho libertar, verdadeiramente ele é o quê? Livre. Livre. Então você não pode ser controlado, filho, a não ser direcionado pelo Espírito. Pastor não pode controlar a sua vida, líder não pode controlar a sua vida, as circunstâncias não podem controlar a sua vida. Circunstâncias não vão controlar a sua vida em nome de Jesus. Definir aonde você vai, o que você faz. Você não vive baseado nas circunstâncias, no controle das circunstâncias. Você vê que esse inimigo se levanta quando o povo faz o que é mal perante o Senhor e se esquece do Senhor mais uma vez. E a segunda coisa que ele produz no povo é intimidação, medo. Você também não é controlado pelo medo. Eu não sei se você sabe, a maioria dos governos autoritaristas do mundo aí fora controlam a população por meio do quê? Medo. Medo. Você percebe que a maneira que o diabo também controla a humanidade é por meio do pavor, do medo da morte, diz as Escrituras. Pavor do medo da morte. Então, o medo, se você percebe, ele é um inimigo que se levanta contra você em períodos de intimidação. Sabe, talvez você chegou aqui hoje intimidado. Intimidado no seu trabalho, intimidado nos seus negócios, intimidado no seu casamento, intimidado em circunstâncias da sua vida. Mas hoje o Senhor vai levantar um libertador na sua vida. O libertador que vai tirar toda a intimidação e medo sobre você. Nós vemos então que Deus levanta uma mulher. Isso não é natural, não é normal. Deus levantou uma mulher chamada Débora para profetizar. Veja, em períodos de intimidação, você precisa de profecia sobre a sua vida. Em períodos que você talvez está trazendo medo no seu coração, você precisa de palavras proféticas sobre você. A Bíblia diz que, além desta mulher, Deus levantou um homem, chamado Baraque. E, através desses dois, Deus libertou o povo de Israel. Uma mulher profetiza e um homem guerreiro. Um homem apenas. Deus deu a vitória sobre este povo. Preste atenção. Você, em algum momento na sua vida, provavelmente, desistiu. Desistiu de liderar, desistiu de servir o Senhor, desistiu de se envolver na obra de Deus, de se envolver com o povo de Deus. E eu não sei se você sabe, desistir é uma tentação. Desistir é uma tentação. Uma arma que o inimigo coloca
para te atacar. Quando você percebe que o povo de Israel caía, é quando não havia homens e mulheres posicionados na nação. Homens e mulheres posicionados na função que Deus estabeleceu. Como que Deus resgata aquele povo? Levantando homens e mulheres do mesmo modo. Então, quando você vira as costas para o Senhor e não quer se envolver, você está deixando, em outras palavras, homens e mulheres ficarem debaixo da opressão do inimigo. Eu creio que Deus vai levantar muitos libertadores aqui. Sabe, eu percebo no meu espírito que casamentos vão ser restaurados, porque maridos vão se levantar nesses dias. Maridos que vão se posicionar com a espada, vão se posicionar invocando o Senhor em casa. E a opressão vai ser tirada de sua família, vai ser removida da sua casa. Sabe, o medo vai ser lançado fora. A intimidação vai ser lançada fora. Posicione-se, homem de Deus. Mas não só os maridos, as mulheres também vão se levantar nesses dias, para profetizar, para declarar palavras proféticas sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu marido. Mulheres vão se levantar, e a intimidação vai embora, o medo vai embora, e o inimigo perde as forças. Sabe, nós vemos que para cada inimigo, Deus levanta um libertador. Cada inimigo. Agora, a Bíblia diz que Deus deu para esse povo 40 anos de paz. Eles ficaram oprimidos 20 anos. Mas agora eles têm o dobro de paz. O dobro de paz. Eu profetizo sobre a sua vida. O dobro de paz. O dobro da paz de Cristo. Próximo. Momento em que Deus não contou os anos. Foi o momento em que os inimigos se levantaram contra Israel. Os inimigos chamados Midian, Amaleque, povos do Oriente. Lá em Juízes, capítulo 6, e capítulo 7 e 8 também dizem a respeito desse momento. Esse povo, os midianitas, não é aquele povo ali não, da Mídia não. Midianitas não é, não. Os midianitas eram um povo que roubava a colheita. Roubava o que, irmãos? Colheita. Você já quis assim, receber algo muito importante, que você foi lá, plantou, regou, e na hora de colher, o negócio murchou, não deu certo? Já aconteceu com alguém aqui? Comigo já aconteceu também. Quem faz isso? Quem resiste desse jeito? Os midianitas. Os midianitas, eles resistem como? Primeiro, eles vêm trazendo medo e intimidação também. Mas o que é pior, te tira do lugar que você deveria estar. Te tira do lugar que você deveria estar. E com isto, ele rouba a colheita. A Bíblia diz que eles fizeram isso durante 7 anos. Guarda esse número para o próximo culto. 7. Muita matemática envolvida. Durante 7 anos, eles vinham e roubavam o fruto, a colheita, a frutificação da nação, do povo de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus levanta um homem, chamado Gideão. Fala comigo, Gideão. A Bíblia fala que Gideão era o menor da sua família, da menor tribo. Gideão, em outras palavras, irmãos, era o improvável. Tem algum improvável aqui hoje? Se você é improvável, você é escolhido de Deus. Pode ter certeza disso. Deus tira a força da fraqueza do homem. Gideão, então, a Bíblia fala que ele estava lavrando o trigo. Só que ele estava lavrando o trigo num lugar errado. E neste lugar, Deus chama ele. E fala, olha, Gideão, você vai ser o libertador do povo de Deus, das mãos dos midianitas. Gideão fica com medo. Fala, não, eu não, Senhor. Quem sou eu? E ele faz uma prova com Deus.
Você não precisa fazer mais prova com Deus, viu? Como ele fez. Você precisa perguntar para o Senhor e Ele vai responder no seu espírito, vai confirmar e testificar no seu coração, com paz. Mas o que ele falou? Ele falou: Senhor, se é o Senhor mesmo que está me chamando, tendo em vista que eu sou o menor da tribo, da menor família, o menos qualificado, eu quero fazer uma prova, um teste com o Senhor. Eu vou deixar aqui do lado de fora um pedacinho de lã. E se amanhã cedo, quando eu chegar, ela estiver encharcada e em volta dela tudo seco, eu estou sabendo que foi o Senhor que me chamou. Uau! A Bíblia fala que no outro dia ele acorda, vai lá no pedacinho de lã, e ela está toda encharcada, mas em volta dela tudo seco. Ele não acredita. Ele fala: não, talvez isso aqui é um acaso, aconteceu por um acaso. Vou repetir, só que eu vou repetir agora diferente. Senhor, eu vou deixar aqui a lã. Se ela estiver seca, e em volta dela depois do outro dia, tudo encharcado com o orvalho do céu, eu creio que o Senhor está me chamando. A Bíblia fala que ele foi dormir. No outro dia, a lã estava seca, e em volta dela tudo molhado, com o orvalho do céu. Preste atenção. O que representa isso, pastor? A lã vem da onde, irmãos? Da ovelha, do cordeiro. O orvalho representa o que na Bíblia? Graça. Graça. Orvalho é um símbolo da graça. Jesus, quando ele veio à terra, a Bíblia diz que ele veio cheio de graça e verdade, encharcado da graça de Deus. Mas na cruz ele secou. A lã secou, porque ela recebeu o juízo de Deus, ela recebeu o fogo de Deus, mas em volta da cruz nós estávamos e ficamos então encharcados pelo orvalho do céu, pela graça de Deus em nossas vidas. Esta é a maneira que Deus te liberta, filho, dos midianitas. Hoje, as colheitas que você tem preparado para receber, pode ficar tranquilo, que o Senhor está reservando elas, guardando elas para você. Colheitas no seu casamento, colheitas no seu trabalho, colheitas nos seus filhos, na sua vida espiritual, colheitas vêm sobre você nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Por fim, para encerrar, eu combinei com eles, tá? Por fim, a Bíblia diz que, em Juízes capítulo 13, até o 16, que o povo, mais uma vez, se esqueceu do Senhor, deixou de invocar o Senhor, começou a invocar outros deuses, com D minúsculo. E a Bíblia fala então que eles foram agora levados cativos pelos filisteus. Preste atenção aqui, estou encerrando, não fique disperso. Eles foram levados cativos pelos filisteus. Filisteus, irmãos, é de onde veio grandes inimigos do povo de Deus. Dentre eles, eu não sei se você lembra, vieram gigantes. Golias veio do povo filisteu. E a maneira que os filisteus agiam também era com intimidação, medo e domínio sobre os povos, sobre o povo de Deus. A Bíblia fala que Deus então vai levantar agora um libertador. Um detalhe importante: filisteu significa aquele que revolve-se no pó. Pastor, o que quer dizer isso? Alguém que já teve cachorro? Ou tem cachorro? Você já levou o seu cachorro para o meio de um local onde tem areia ou tem pó, e ele começa, principalmente depois de tomar banho, toma um banho e tudo, aí ele vai e se revolve no pó, e fica cheio de terra. Já aconteceu isso com algum cachorro aqui, de vocês? Quando eu era criança, eu tinha cachorros na minha casa, e eles ficavam no quintal de casa, e lá era de terra batida, terra vermelha. Então a gente acabava de dar banho nos cachorros, eles iam para a terra e revolviam-se no pó, e ficava tudo sujo. Filisteus significam aqueles que revolvem-se no pó. Isso aqui nada mais é do que uma expressão do pecado.
Revolver-se no pó é se sujar com a sujeira do mundo e do pecado. Toda vez que você conversa com um filisteu, você fica com aspecto de sujo. Parece que você está sujo. Por quê? Filisteus representam os nossos inimigos que estão no mundo. São coisas que você vê, você fala, não tem nada a ver isso aqui. Mas depois que você viu, você se sente sujo. Tem conversas que você participa, que depois de participar delas, você fala, não tem nada, mas você começa a sentir, não, tem alguma coisa errada. Parece que eu estou sujo. Conversei com aquela pessoa, parece que eu fiquei sujo. Filisteus, então, representam essa casta de demônios, que vem para trazer também condenação na sua vida, acusação, te paralisar. Lembre disso, paralisar. Paralisar para você não servir o Senhor. Paralisar para você não fazer a vontade do Senhor, por causa da condenação e da acusação. A maior expressão de filisteu, como eu disse, é Golias. Tudo em Golias é meia, meia, meia. A medida dele é meia, né? Você vai ver a lança dele também tem 6 côvados. Tudo nele é 6. Porque ele representa quem? Satanás. E a Bíblia diz que ele vinha afrontar o povo de Deus durante 40 dias, uma quarentena. E a maneira que ele ganhava espaço era gerando o quê? Condenação e medo. Condenação e medo. Os filisteus então apontam para essa casta de demônios, que vem para condenar você e trazer medo no seu coração. Mas a Bíblia diz que ele levantou alguém agora para ser o libertador. O nome dele é Sansão. Sansão, irmãos, foi alguém que foi separado por Deus desde o ventre. Sansão aponta para mim e para você. O apóstolo Paulo diz que o Senhor o chamou antes dele ter nascido. Do mesmo modo, eu e você fomos chamados por Deus antes de termos nascido. O Senhor já conhece os seus dias antes de você nascer. Você já foi separado por Deus antes de você nascer. A Bíblia diz que Sansão era assim, alguém separado pelo Senhor. Mas a Bíblia fala que ele foi seduzido por Dalila. Veja, os filisteus não só agem com condenação e fazendo você se sentir sujo. Eles também te seduzem. E ele foi seduzido. O homem de Deus foi seduzido. A Bíblia fala que quando ele foi seduzido, ele perdeu os olhos, a visão. Toda vez que você é seduzido pelo inimigo, você perde a visão daquilo que Deus quer fazer na sua vida. A Bíblia diz que ele foi levado cativo, preso. E ele estava num local onde todos os filisteus estavam reunidos. A Bíblia fala que ele, mais uma vez, orou ao Senhor. E o Senhor restaurou a sua força. E ele pegou as colunas do templo, onde ele estava, e as arrancou, quebrou elas. E o templo caiu em cima de todo mundo, inclusive dele. Na sua morte, ele matou mais inimigos do que durante a sua vida. Ele matou muitos inimigos. Mas ele é uma figura de Cristo. Cristo, na sua morte, matou a morte, nosso inimigo. Cristo, na sua morte, matou a morte e colocou em vexame público todos os inimigos que nós temos da nossa alma. Por meio da cruz, Cristo pagou o preço e na sua morte levou os nossos pecados. A condenação foi embora. Por conta disso, também não precisa ter mais medo ou intimidação. Veja, para encerrar, mais uma vez, é a segunda vez que eu vou falar. Você não precisa mais viver debaixo de escravidão, filho. Debaixo de opressão de inimigos. Na sua casa, na sua vida espiritual. Você não precisa viver debaixo da opressão do medo. O medo não combina com você, crente. Você não precisa mais viver debaixo de intimidação. Sabe por quê? Porque o Senhor levou toda a nossa condenação. Então, todos esses inimigos que de alguma maneira ganharam espaço na vida do povo de Deus, hoje na sua vida, por meio do sangue, eles não têm mais espaço. E o que Deus está fazendo hoje é redimindo o seu tempo,
redimindo o seu tempo, te dando um coração sábio, para que você aprenda a contar os seus dias na presença dele. Vamos ficar de pé? Todos esses libertadores apontam para Cristo. Todos esses libertadores apontam para Cristo. Otoniel, leão da tribo de Judá, aponta para o leão da tribo de Judá, que é o Senhor Jesus. Débora e Balaque apontam para o Espírito e a noiva. Espírito e a noiva, que dizem: vem, Senhor Jesus. Eude aponta para o crente, que carrega a espada de Cristo, que é a palavra. Mas agora, Sansão aponta para o Senhor Jesus, para a obra dele, na sua morte, mas também aponta para a sua vida. Talvez você foi seduzido e perdeu a visão de Deus. Talvez você foi seduzido e perdeu aquilo que Deus tem construído na sua vida. Hoje é um dia que o Senhor pode redimir e restaurar todas as coisas. Sabe, eu creio que o Senhor pode restaurar casamentos aqui hoje. Eu creio que o Senhor pode restaurar sua vida espiritual. Talvez você está debaixo de opressão. Sabe, eu tenho liberdade aqui nesse ambiente para te dizer que o Senhor quer restaurar o tempo perdido na sua vida, o tempo que você passou debaixo da opressão dos inimigos. Espírito Santo, eu peço para que nesse instante o Senhor comece a tocar o coração dos meus irmãos, para receber remissão do tempo perdido, que eles sejam libertos por meio da palavra de todo o pecado, de toda a obra maligna contra eles, de toda a opressão do inimigo. Ó Espírito Santo, que haja agora libertação no coração dos meus irmãos, que o tempo deles sejam contados diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, todo aquele que está preso em pecados repetitivos, cíclicos, que volta e meia acontecem, que eles sejam libertos agora pelo poder do nome do Senhor Jesus. Todos aqueles que estão debaixo da opressão do maligno, todos aqueles que estão debaixo da opressão do maligno, sejam libertos agora em nome do Senhor Jesus. Todos aqueles que têm colocado ídolos no coração, agora pelo poder do nome de Jesus, sejam removidos esses ídolos. Oh, em nome do Senhor Jesus. Todos aqueles que andam com a consciência impura perante o Senhor, que nesse instante sejam purificados por meio do sangue, e sejam livres de todos os filisteus, todos aqueles que vêm trazer impureza sobre a sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda intimidação caia por terra agora, toda intimidação do inimigo caia por terra agora, em o nome de Jesus. Toda obra maligna contra a vida dos meus irmãos agora seja desfeita em nome de Jesus. O tempo de opressão acabou em nome de Jesus. O tempo perdido acabou em nome de Jesus. O tempo perdido acabou em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos diante do Senhor um coração sábio, um coração sábio. Ensina-nos também a remir o tempo, porque os dias são maus, diz a tua palavra. Oh Espírito Santo de Deus, livra-nos de desperdiçar os nossos dias em vícios que nos prendem. Oh Espírito Santo, eu te peço agora em nome de Jesus, todo vício agora caia por terra em nome de Jesus. Toda escravidão em vícios agora caia por terra em o nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo,
Aleluia. 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 Você pode invocar o Senhor, chamar por Ele nesse momento. A palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fala apenas Jesus, Jesus, Jesus. Apenas invoca o nome do Senhor. E ao sair daqui, caminhe com o Senhor. Caminhe, porque você carrega o Senhor dentro de você. Caminhe com Ele. Caminhe com Ele. Siga o Senhor. Siga a direção do Senhor. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Bendito seja, Senhor, bendito seja o teu nome. Oh Espírito de Deus. Coloque a mão no seu coração. Fala assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu creio que o Senhor me libertou. Por isso, verdadeiramente, eu sou livre. Eu sou livre de toda mentalidade de condenação, acusação. Eu sou livre de toda obra maligna contra a minha vida, contra a minha casa. Eu sou livre, em nome de Jesus, de toda obra de incredulidade, de medo, de intimidação. Em nome de Jesus, eu declaro que os meus dias são contados diante do Senhor, e o Senhor me concede coração sábio na sua presença. Por isto eu invoco o Senhor, eu proclamo a verdade de Cristo, e eu edifico a casa de Deus até que Ele venha. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Estenda a sua mão. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Deixa eu abençoar a sua semana. Estenda a sua mão. Senhor Jesus, eu peço para que o Senhor guarde a vida dos meus irmãos. Guarde-os, livrando-os de todo o mal. Todo o mal, Senhor. Praga nenhuma chegará à sua casa. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, tu, porém, não serás atingido. Verás, em o nome de Jesus, a face e a graça do Senhor durante este tempo. E o Senhor te conceda graça em tudo que você for fazer nesses dias. Que o Senhor possa prosperar os seus dias, fazer com que eles sejam frutíferos, cheios de virtude, em o nome de Jesus. Pai, que portas se abram sobre a vida dos meus irmãos, que eles sejam guardados esse tempo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos. Nós estamos encerrados.